De volta com a história de Jesus. Hoje nós vamos falar do nascimento de João Batista e vamos levar uma carga especial hoje, como vocês estão vendo aí, nesse caminhão gigante. Essa carga enorme é um dispositivo high-tech de 45 toneladas. Nós vamos aí de Verona até Parma, uma distância aí de 243 quilômetros. Vamos começar essa viagem aí. E no meio dessa viagem aí, com muito cuidado para não avariar a carga, né? Qualquer batidinha nessa carga a gente paga multa. E além disso, a gente tem que seguir o pessoal que faz a escolta, né? Uma carga escoltada. E aí, o que vocês acham que é essa carga aí? Vocês acham que é uma parte de um foguete espacial? É redondo, né? Sei lá, vai que é um foguete espacial, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui hoje do nascimento de nada mais, nada menos que João Batista. João Batista, para quem não sabe, é primo de Jesus. É isso mesmo. Quem acompanhou aí as outras histórias sabe que João Batista é filho de Isabel e Isabel, né, é irmã de Maria. Então, João Batista é primo de Jesus. Então, vamos falar hoje do nascimento desse personagem, que é um personagem importantíssimo na história de Jesus, porque ele simplesmente prepara o caminho para a chegada do Messias, né? Do grande Jesus Cristo. Então é isso. Depois desse período ausente aí, estamos de volta, né, com a história de Jesus. Zacarias ainda mudo nesse contexto, né? Ainda tá ali mudinho e tal. Será que só mudo? Nós vamos entender. Isabel idosa e Maria lá na casa dela ainda, né? Porque a Bíblia não narra que ela voltou para casa. Será que ela tá ajudando Isabel? Vamos conhecer essa história. Então, vamos lá. Lembra quando eu disse que as viagens eram muito longas? As viagens demoravam muito tempo e não tinha carro, né? A gente não tinha Uber naquela época, nem táxi. Isabel idosa, com 6 meses mais ou menos de gravidez, com todo o desconforto da grande barriga e da idade, possivelmente, Maria ficou na casa dela até a gravidez, ou perto do nascimento de João. Ficou lá ajudando. Maria era mais jovem, né? Teria bastante força para voltar para casa por volta dos 3 meses de gravidez. Então ela aproveitou que já estava na casa de Isabel e ficou lá, né, ajudando Isabel nesse momento aí tão importante, né, do nascimento de João. Chegou o grande dia de Isabel, dia que ela conheceria seu filho João, prometido de Deus, para preparar o caminho de Jesus, que viria a nascer alguns meses depois, né? Que a diferença de idade deles era de poucos meses ali. Os vizinhos e parentes de Isabel ficaram sabendo o que Deus fez e ficaram muito felizes. Então eles ficaram ali e naquela época ali a notícia corria, e quando acontecia essas coisas assim, que um profeta falava, ou que, imagino eu, né? Ou que Deus fazia, a notícia corria rápido e eles iam visitar a pessoa, né? Então eles ficaram felizes demais sabendo da notícia. E como de costume, no 8º dia foram circuncidar o menino. E geral chamava ele de Zacarias. Só para vocês entenderem, dois costumes eram. Um era circuncidar no 8º dia, porque fazia parte da primeira aliança lá feita com Abraão, né? E como de costume, né, o costume judeu, eles foram lá circuncidar o menino. Geral chamava ele de Zacarias. Zacarias Júnior, será? Seria um Zacarias Júnior, né? Todo mundo chamava ele de Zacarias porque o segundo costume era esse.
Então a pessoa, ela tinha o costume de dar o nome ou do pai ou do avô, né, de alguém, algum patriarca da família, digamos assim, né? E aí, né, chegaram e perguntaram para a família, né, perguntaram pro pai, chegaram ali e falaram assim: "Vem cá, o nome dele vai ser Zacarias Júnior, né?" A Isabel diz: "Nada disso. O nome dele será João." Ah, isso é um baque, né? Isso para qualquer um é um quebrar uma tradição daquela época, né? Que era colocar o nome de um patriarca, colocar o nome João, que nome que ninguém sabe, e a família ainda questiona, os outros familiares que estavam lá presentes questionam a Isabel e fala assim: "Mas não tem ninguém na família com esse nome." E resolvem perguntar por acenos ao pai. Olha só que estranho, né? Perguntaram por acenos ao Zacarias como que queriam que o chamasse. Mas peraí, a Bíblia não diz que ele ficou mudo? A Bíblia não diz que ele ficou surdo, só diz que ele ficou mudo. Por que que eles tiveram que perguntar através de acenos? Eles não podiam falar com Zacarias? Zacarias só não podia falar, mas ele podia ouvir. Será que além de mudo, Zacarias também ficou surdo? Vou dizer que provavelmente sim, senão a Bíblia não narraria esse detalhe, né? Então provavelmente Zacarias, olha, calma aí, gente. Complicado isso aqui, ó, pera aí. Muito cuidado agora para passar o caminhão aqui. Olha o tamanho dessa carga, gente, para passar nesse bequinho aqui. Não podia ter feito um espaço mais largo aí para poder passar o caminhão? Caramba. Ó, passou. O motorista é bom, hein? Passou sem encostar em nada. Eita, motorista bom, mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu até coloquei a câmera externa para poder ver melhor. Que não é fácil não, essa carga aí. Vamos voltar aqui para a câmera interna e vamos continuar. Então, eles falam por aceno como queria que chamasse. Aí olha o que Zacarias faz. Pede uma tabuinha e escreve que o nome dele é João. E todos ficam maravilhados com aquilo, porque Zacarias concordou com Isabel, né, de pegar e colocar um nome de uma pessoa que não era o patriarca, não era ninguém conhecido, né? Mas eles tinham um compromisso com Deus, né? O anjo, quando falou com Isabel, falou que o nome dele seria João. Então eles cumpriram esse compromisso aqui, né? E nesse mesmo instante, que Zacarias começa a falar e louvar muito a Deus. No mesmo instante que ele fala que o nome do menino vai ser João, então assim, não era só João nascer que Zacarias ficaria curado da mudez, né? De ser mudo. Precisava ele confirmar o que o anjo disse. Então, quando Deus fala com a gente tem que prestar atenção nos detalhes do que Deus está dizendo, né? Não era só João nascer e Zacarias e Isabel cuidar de João. E Zacarias tinha que confirmar que o nome dele seria João, que ele não colocaria o nome de algum patriarca. E assim que Zacarias confirmou isso, né, falou, não, o nome dele vai ser João, lá escrevendo na tabuinha, né? No mesmo instante a Bíblia fala que ele começou a falar e que ele louvava muito a Deus. Olha que legal. Que coisa interessante. Todo mundo que estava ali presente, a família, amigos que estavam ali assistindo aquela cena ali, fica com medo do que aconteceu. E depois eles saem espalhando tudo que tinha acontecido pela Judéia. Agora você imagina, por que eles ficaram com medo se aconteceu uma coisa boa, né? Zacarias voltou a falar. Porque além do milagre ter acontecido de Zacarias voltar a falar, eles viram que se cumpriu o que o anjo disse. Então a vinda do Messias estava próxima. Olha, esse era o temor deles, né? Alguns um temor bom, né?
que eles esperavam por muito tempo a vinda do Messias. Então, se Jesus estava vindo e aconteceu isso do anjo, significava que o Messias também estava chegando, né? João, né, estava vindo. E eles, outros, né, de repente ficaram com temor de medo mesmo, né? O que será que isso significa? Eles não tinham ideia, né? Muitos acreditam que não tinham ideia. Ué, Zacarias estava mudo, de repente fica mudo, de repente volta a falar, né? Acho que naquela época devia existir ateu, né? Pessoas que não acreditavam em Deus e de repente ouvem uma história de um anjo, Zacarias fica mudo, de repente Zacarias volta a falar só porque disse que o nome do menino era João. É esquisito para a cabeça de algumas pessoas. Mas geral fica pensando o que tinha acontecido e eles se perguntavam: quem será esse menino? Que importância esse menino tem para que assim que Zacarias dá um nome para ele de João, Zacarias volta a falar: olha que poder, né? E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Então é assim, vale a gente meditar, né? Se a mão do Senhor estava sobre ele, tem algo muito sério para acontecer, né? Ele depois de muitos anos sem um profeta, sem Deus falar, no início do Novo Testamento, né? O período intertestamentário, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento é aí de que os estudiosos dizem cerca de 400 anos, né? Entre 400 e 500 anos ali, Deus vem falar através de um anjo para uma família humilde, uma mulher idosa que não tinha mais como ter filho. O marido fica mudo, depois volta a falar, e a Bíblia ainda fala que a mão do Senhor, quem escreveu esse capítulo, fez questão de falar que a mão do Senhor estava sobre ele. Olha que interessante. Então, João Batista era uma pessoa muito importante, a gente vai ver por quê, né? Então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Essa viagem vai ficar aqui pela metade. A gente volta com essa viagem numa próxima oportunidade, porque é uma viagem longa, né? E vamos ficando por aqui com a história de João. A próxima história aí que nós vamos falar, vocês vão ver aí. Aguarde próximos capítulos. O nascimento de Jesus está chegando. Está chegando. A gente ainda vai falar um pouco de José, de como aconteceu esse nascimento, mas está chegando. Jesus está quase nascendo. Estou ansioso aí para falar de Jesus. Mas vamos lá. Então, fica com Deus, leia a Bíblia, honre seu pai e sua mãe, obedeça a Deus e seja muito feliz. Tá bom? É o que meus sinceros desejos aí para você. Deus te abençoe e até a próxima. Ah, não esquece de, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, deixa seu like, comenta, né, o que você quer ouvir, se você está ansioso por alguma parte dessa história, se você teve dúvida, coloca aí no comentário o que você quer ver, tá? E a gente vai criando um material aí bem bacana, acompanhando essa história aí e caminhando aí pelas estradas da Europa, com o nosso caminhão, com diversas cargas, né? E vamos lá.